programa Café com Poesia recebe hoje a visita ilustre do grande escritor Carlito Lima. Carlito, o homem das letras, o artista, o criador. Carlito, primeiro bem-vindo aqui à nossa casa para tomar um café conosco no programa Café com Poesia. E a gente vai bater um papo sobre a sua vida, sua trajetória, quando você iniciou e a sua paixão pela literatura. Olha, para mim é um prazer imenso estar aqui na TV da Assembleia Legislativa. E o segundo prazer, Chico, é estar com você, uma figura extraordinária, um ator que ama esse estado de Alagoas e meu amigo, essa aí é o que vale. Obrigado, muito obrigado. E a sua paixão pela literatura, você como leitor e depois você como escritor, como é que surgiu isso na sua vida? Olha, acontece o seguinte, o meu pai, o Mário de Carvalho Lima, que foi general e tal, ele era um intelectual, ele escreveu vários livros, era do Instituto Histórico, mas desde que ele era capitão ou major, ele tinha uma boa biblioteca. Quando eu nasci, já tinha uma excelente biblioteca na minha casa. Então, eu com 10 anos de idade, eu já lia aqueles romances todos. Com 13, 14 anos, eu lia já Dostoiévski, adorava Castro Alves e tinha lá na minha estante, isso aí me favoreceu demais. Não é? A minha infância e juventude foi lendo romance. E daí eu tive uma paixão pelo romance. Eu sou um romanceiro. Essa que é a verdade. Eu sou louco por romance. Gosto de ler romance, que eu acho que no romance engloba tudo. Às vezes você pega um livro de memória, um livro sobre economia ou sobre política, mas no romance você pode englobar essas histórias todas, não é? E eu sempre fui um grande leitor de romance. E depois como escritor, como é que surgiu isso? Você como escritor? Olha, acontece o seguinte, quando eu fiz exame, quando eu tinha 16, 17 anos, eu fiz exame para a escola militar. E lá na escola militar, eu era o chefe da biblioteca. Eu me lembro quando apareceu Gabriela Cravo e Canela, eu estava em Fortaleza, aí eu comprei para a biblioteca, todos os cadetes queriam ler o Gabriela Cravo e Canela, porque tinha um pouco de sexo e tal, do Jorge Amado, formidável, e na Academia Militar de Agulhas Negras também. E quando eu saí tenente, eu tinha vários locais para escolher no Brasil, aonde ia servir como tenente. Aí tinha uma vaga em Salvador, eu disse, não, quero ir para a terra do Jorge Amado, que eu sempre fui, assim, um louco pelo Jorge Amado e tal, e fui servir lá no 19BC, no Cabula. Aí passei lá 2 anos praticamente, e já era em 63, no final de 63, foi quando eu tive, assim, já um certo desgosto. Eu não estava querendo continuar a vida militar. Aí eu olhei um local aonde tivesse engenharia noturno, curso noturno, eu vi que em Recife tinha, na Escola Politécnica Federal, que tinha um curso de engenharia. E aí eu consegui minha transferência de tenente da Escola Técnica de Salvador para o Recife. Quando deu 64, no começo de 64, eu fiz vestibular, passei e comecei a frequentar a Escola de Engenharia à noite e de manhã, de tarde, eu trabalhava no quartel, que era a 2ª companhia de guarda, tropa de elite do 4º Exército, a tropa de elite. E foi quando rebentou o golpe militar, em 64, em 1º de abril, rebentou o golpe militar. Eu digo, fui a favor do golpe, porque o Exército, antigamente, ele fazia, você pode olhar a história do Exército, ele intervia para depois entregar, logo depois, o poder ao político. E em 64, nos falavam, nos diziam, e um objetivo do golpe de 64 era que garantisse as eleições de 65, que estava muito mutuado as coisas, então, e garantir 65. Mas quando eu vejo aqueles presos políticos chegarem no meu quartel, porque no meu quartel
que como era tropa de elite, ficou lá o coronel Ibiapina para fazer os inquéritos. Então, daqui a pouco, de repente, quando eu vejo, entra lá na prisão o ex-governador, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, governador de Sergipe, que era o Seixas Dória, prefeito do Recife, meu amigo Pelópio da Silveira, Paulo Freire, o grande Paulo Freire, Julião, Gregório Bezerra. Então, era um time, eram uns 15 a 20 em 2 xadrezes lá, e eu comecei a ter contato com eles. Eu digo, peraí, depois de certo tempo, eu digo, quem é que é o mocinho, quem é que é o bandido nessa história? Aí, quando eu vi que pegaram o mandato do Castelo Branco, que seria somente até 65, quando houvesse a eleição, já prolongaram, eu digo, peraí, a coisa aqui é diferente. E eu não fazia certas coisas, essa que é a verdade, não estou me gabando não, mas só para dar um exemplo, tinha uma ordem lá que só entregava a comida aos presos políticos depois que ela estivesse fria. Mas quando eu estava de oficial de dia, eu não permitia isso. Quando eu dava a comida para os soldados, eu dava também para os presos políticos a comida e tal. E não só isso e outras coisas, eu já comecei a ser mal visto. Aí até que um dia apareceu a filha de um preso político, isso já em 65, um preso que tinha sido transferido do 14RI para lá, e nas quarta-feira à tarde era o dia de visita aos presos políticos, às famílias. Aí quando eu vi lá a galeguinha bonitinha, 17 anos, eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente começou a namorar. Repara, que loucura. Os meus colegas diziam, Lima, você tem coragem de mamar em onça e tal. O preso político, que estava lá preso no meu quartel, não gostou, não, quando ele soube que eu estava namorando a filha dele. Aí, uns 3 meses depois, o general Lira Tavares, comandante do 4º Exército, o cara que mais mandava no Nordeste, manda me chamar. Eu já sabia o que é que era. Quando cheguei lá, me apresentei para ele, ele disse, você está namorando a filha do preso político, assim, assim, assim. Eu disse, estou, sim, senhor. Ele, acaba esse namoro, me deu aquele esbregue grande e tal, mandou acabar o namoro. Eu, naquela época, hoje eu sou covarde, mas naquela época eu cheguei para ele e disse, não, o senhor não tem nada a ver com minha vida particular. Aí pronto, disse, vai ver o que é que acontece com você. 2 dias depois, cantou minha transferência do Recife para o Amazonas, lá na fronteira da Venezuela e da Guiana Inglesa, lá no Monte Roraima. Então, Chico, não é somente essa história e outras também. Eu começava a contar isso oralmente aos meus amigos. Aí o Edberto Tichanelli, o Geraldo Magela e meu irmão Lelé, foram 3 pessoas que disseram, rapaz, você tem que escrever isso, você tem que escrever isso. E só em 2001, quando eu tinha 61 anos de idade, eu resolvi escrever. Aí escrevi um livro e chamei Confissões de um Capitão, onde eu conto algumas coisas de memória, a minha vida da juventude aqui em Maceió, e depois as histórias no Exército que eu passei, depoimentos que eu fiz, são coisas, contando as histórias, e tanto que as histórias eram tão verdadeiras que eu contei, que o ano passado ela foi traduzido para o espanhol, o livro Confissões de um Capitão, então me pediram para eu fazer uma revisão. Eu fiz uma revisão, mas foi uma vírgula aqui, outra acolá. A história mesmo verdadeira, eu não modifiquei nada. Então você vê quando a pessoa não mente, quando diz a história, aquilo fica, né? Então foi aí que eu inaugurei a minha vida de escritor, em 2001. 2001. O livro foi lançado, qual foi a editora? Hã? A editora, qual foi? A foi? editora Garamond, do Rio de Janeiro, a editora Garamond, porque eu pedi para o Vladimir Palmeira fazer o prefácio. E o Vladimir, quando fez o prefácio, ele leu o livro, disse, Carlito, você lançar aí numa editora em Maceió, você não vai ter uma boa distribuição de livro. Essa que é a verdade. Disse, olha, eu vou conseguir uma editora aqui, de um amigo meu, que tem uma boa distribuição.
Aí ele me apresentou o Ari Reutemann. O Ari Reutemann até hoje é meu amigo, Aramon. Esse Ari Reutemann era também um cara que batalhou aí, foi preso e tal. Hoje ele é tradutor, é ele que traduz todos os romances do Mário Vargas Llosa, o Ari Reutemann. Aí essa editora, eu tive com o Ari e tal, pronto. Ele publicou uma edição de 2.000 livros e distribuiu para todo o Brasil. E o bom foi isso, que eu fui sendo chamado, fui para Pernambuco, lancei no Rio de Janeiro, São Paulo, e quando eu estava lançando lá em São Paulo, os meus amigos alagoanos foram lá para a festa de lançamento de livro, inclusive o Márcio Canuto, que está lá em São Paulo. Aí ele disse, Carlito, esse seu livro está muito bom, vou entregar ele ao Jô Soares. Uns dias depois eu recebo o telefonema do Jô Soares me convidando para ir lá para ser entrevistado por Jô Soares. Que maravilha. E a edição aí de língua espanhola foi feita por qual editora? Já foi feita aqui, pela Viva. Foi a Braskem que patrocinou, mas eu já lancei em Buenos Aires e lancei em Lima e fui convidado para lançar em Cuba agora em maio. Vai haver uma festa literária em Cuba, 18ª festa literária, e me chamaram. Quando eu fui na Argentina, no ano passado, teve a 40ª Féria Literária de Buenos Aires, então eu fui, e lá, dentro da festa literária, eles armaram 4 grandes teatros dentro da festa. E eu dei a minha palestra, não é? Eu dei minha palestra, e aqui nessa palestra eu comecei a falar em português e tinha uma tradutora, Carla, aliás, uma mulher muito bonita. Ela chegou, ia traduzindo e eu falando assim. Daqui a pouco ela disse, olha, eu acho que você fala bem espanhol, o pessoal vai entender. Comecei a falar o meu espanhol e saiu. Foi uma beleza, rapaz. Vendi mais de 30 livros. Todos os livros que eu levei foram vendidos lá em Buenos Aires. Fantástica história do Carlito. São histórias maravilhosas. Ele conta aqui para a gente dessa forma descontraída e os livros do Carlito, que vocês devem ler, que são obras maravilhosas. Daqui a pouco a gente volta com Café com Poesia. Vamos tomar um cafezinho e já está voltando, tá bom?